A terceira vez que minha nora me chamou de serva inútil foi quando eu estava trocando a fralda da própria mãe dela, uma senhora de 87 anos, paralisada há 1 ano. Naquele momento, tirei as luvas, olhei nos olhos dela e disse: "Pronto, agora ela é toda sua." E saí pela porta sem olhar para trás. Mas para você entender como cheguei a esse momento de coragem ou desespero, preciso voltar ao começo dessa história. Meu nome é Rosa, tenho 65 anos e por muito tempo acreditei que meu valor como mulher estava diretamente ligado ao quanto eu conseguia sacrificar pelos outros. Foi há 8 meses que Marina, minha nora, veio até minha casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu estava regando minhas orquídeas quando a vi chegando e meu coração apertou. Marina sempre foi uma moça determinada, daquelas que enfrentam a vida de peito aberto. Vê-la assim, tão quebrada, mexeu comigo. "Dona Rosa", ela começou, e já pela forma como me chamou, formal, respeitosa, eu soube que algo sério estava acontecendo. "A senhora pode me dar uns minutos? Eu preciso muito conversar." Sentamos na varanda, onde o cheiro do café se misturava com o perfume dos jasmins. Marina me contou que a mãe dela, Dona Irene, havia sofrido um AVC devastador. Em questão de horas, uma mulher independente se tornara completamente dependente de cuidados 24 horas por dia. "Ela não consegue mais fazer nada sozinha, Dona Rosa. Nada mesmo. Precisa de ajuda para tudo. Comer, tomar banho, ir ao banheiro." Marina pausou, limpando as lágrimas. "Eu e o Henrique trabalhamos o dia todo. Não tem como um de nós largar o emprego, principalmente com todas essas contas de hospital." Escutei em silêncio, sentindo o peso da situação. Conhecia Dona Irene há quase 15 anos, desde que Henrique e Marina começaram a namorar. Era uma senhora alegre, que sempre me tratou com carinho genuíno. "Os cuidadores particulares custam uma fortuna", Marina continuou. 4, 5 mil reais por mês, fora os finais de semana. "A gente não tem essa condição, especialmente agora que vamos ter que adaptar a casa toda." Foi aí que ela fez o pedido que mudaria minha vida completamente. "Dona Rosa, eu sei que é muito pedir, mas a senhora poderia ajudar a gente? Temporariamente, claro. Só até a gente conseguir se organizar melhor financeiramente ou até a mamãe melhorar um pouco." O coração de mãe e sogra falou mais alto que a razão naquele momento. Olhei para Marina, tão jovem, tão desesperada, e não consegui dizer não. Além do mais, eu estava aposentada há 3 anos, viúva há 4, e meus dias se resumiam a cuidar da casa, ver televisão e esperar as visitas esparsas dos meus 2 filhos. "Não seria permanente?" perguntei, já sabendo qual seria minha resposta. "Claro que não, só até a gente se virar. Talvez uns 2, 3 meses no máximo, e obviamente a gente vai ajudar com tudo. Remédios, fraldas, essas coisas. A senhora seria como uma anjo da guarda para a mamãe." Anjo da guarda. Essas palavras ecoaram no meu peito com uma doçura que eu não sentia há muito tempo. Desde que meu marido morreu, eu me sentia meio invisível, sabe? Como se meu propósito na vida tivesse sido enterrado junto com ele. A ideia de ser útil novamente, de fazer a diferença na vida de alguém, mexeu comigo de um jeito profundo. "Está bem", eu disse, e o alívio no rosto de Marina foi imediato e tocante. "Vou ajudar vocês." Ela se levantou e me deu um abraço apertado. "Muito obrigada, Dona Rosa. A senhora não imagina o que isso significa para a gente. Eu prometo que não vai ser por muito tempo." Como eu era ingênua. Nos primeiros dias tudo parecia perfeito. Marina e Henrique eram gratos, atenciosos. Traziam flores para casa, faziam questão de elogiar meus cuidados com Dona Irene. Eu me sentia valorizada, importante. Acordava às 5 da manhã com disposição, ansiosa para começar o dia. Dona Irene, apesar de toda a limitação física, mantinha a mente lúcida. Conversávamos por horas sobre a vida, sobre os filhos, sobre como o mundo havia mudado. Era uma companhia doce e eu genuinamente gostava de estar com ela. Mas as semanas foram passando e comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Marina.
O agradecimento exagerado foi dando lugar a uma naturalidade que, inicialmente, interpretei como conforto. Afinal, éramos família, não é mesmo? Dona Rosa, a senhora esqueceu de dar o remédio da pressão para a mamãe na hora certa. Marina comentou um dia, com um tom que não era exatamente de repreensão, mas também não era de compreensão. Esses horários são importantes. Era verdade. Eu havia atrasado 15 minutos porque Dona Irene estava tendo um dia particularmente difícil, chorando muito por causa das dores. Eu havia optado por consolá-la primeiro, dar um pouco de carinho antes de forçar mais um comprimido goela abaixo. Você está certa, respondi. Vou prestar mais atenção. Pequenos comentários como esse foram se tornando mais frequentes. Marina começou a deixar listas detalhadas de tarefas, como se eu fosse uma funcionária nova que precisava de supervisão constante. A gratidão inicial deu lugar a uma expectativa que parecia crescer a cada dia. Mas eu engolia tudo em silêncio. Afinal, estava ajudando a família, não é mesmo? Era normal que Marina quisesse tudo certinho para a mãe. Eu entendia a preocupação dela, a pressão de trabalhar o dia todo, sabendo que a mãe dependia totalmente de outra pessoa. O que eu não entendia ainda era que na cabeça de Marina eu havia deixado de ser a sogra prestativa para me tornar a solução permanente e gratuita para o problema dela. E o pior, eu nem desconfiava que essa transformação estava apenas começando. Naquela época, eu ainda acreditava nas palavras dela. Ainda achava que em alguns meses tudo voltaria ao normal, que eu voltaria para minha vidinha pacata, mas com o coração cheio por ter ajudado quando foi preciso. Como eu estava enganada sobre o que realmente estava por vir. Tem momentos na vida em que você olha ao redor e percebe que, sem notar, sua liberdade foi sendo corroída grão por grão, como areia escorrendo por entre os dedos. Foi exatamente assim que me senti quando completei 3 meses cuidando da Dona Irene. O que começou como um favor temporário havia se transformado numa rotina que consumia não apenas meu tempo, mas minha energia, minha identidade e, sem que eu percebesse, minha dignidade. Meu dia começava às 5 da manhã. Eu acordava, tomava um café rápido e ia para a casa de Marina e Henrique, que ficava a apenas 2 quadras da minha, o que na época eu achava uma conveniência, mas que depois descobri ser uma armadilha perfeita. Às 6 horas, eu já estava lá, preparando o café da manhã de Dona Irene, organizando os remédios, verificando se ela havia passado a noite bem. A rotina era intensa e exaustiva. Banho às 7, café da manhã às 8, sempre liquidificado ou em pedaços pequenos porque ela tinha dificuldade para engolir. Depois vinham os exercícios de fisioterapia que eu havia aprendido a fazer. Os remédios de meio da manhã, a troca de fraldas, o posicionamento na cadeira de rodas para evitar feridas. Almoço ao meio-dia, mais remédios, soneca da tarde, quando eu aproveitava para limpar a casa e lavar as roupas de Dona Irene. Às 3, lanche, mais fisioterapia, banho de sol no quintal, quando o tempo permitia. 5 horas, os remédios da tarde. 6:30, jantar. 8 horas, os remédios da noite e a preparação para dormir. Às 9 da noite, quando Marina e Henrique chegavam do trabalho, eu finalmente podia ir para casa. 12 horas por dia, 7 dias por semana. Porque, é claro, doença não tira folga, como Marina sempre fazia questão de lembrar. No começo, eu encarava isso como um sacrifício necessário e temporário. Dona Irene era querida, e eu realmente gostava da companhia dela. Mas o que foi me consumindo devagar, como um veneno lento, foi a forma como Marina começou a me tratar. Os agradecimentos se tornaram raros, depois inexistentes. No lugar deles, surgiram observações cortantes, disfarçadas de preocupação ou orientação. Dona Rosa, a senhora deixou a mamãe muito tempo no sol hoje. Olha como a pele dela ficou avermelhada. Dona Rosa, parece que a senhora esqueceu de trocar a fralda na hora certa. Ela estava desconfortável quando cheguei. Dona Rosa, será que a senhora pode caprichar mais na comida? A mamãe está emagrecendo. Cada comentário era uma pequena punhalada na minha autoestima.
Eu, que havia criado 2 filhos, que havia cuidado do meu marido durante sua doença, que havia trabalhado a vida inteira como auxiliar de enfermagem antes de me aposentar, estava sendo tratada como se não soubesse o básico sobre cuidar de uma pessoa. Mas o que mais me doía era a naturalidade com que Marina havia assumido que eu estaria sempre disponível. Não havia mais conversas sobre quando você se sentir cansada ou assim que conseguirmos nos organizar. A temporariedade do acordo havia evaporado completamente, substituída pela presunção de que aquela era minha nova vida permanente. Um dia, Marina chegou em casa com sacolas de supermercado e começou a guardar tudo na despensa. Notei que não havia nada para o jantar da família, apenas os suplementos e alimentos especiais de Dona Irene. "Marina?", perguntei. "Você não vai jantar em casa hoje?" Ela me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta idiota. "Dona Rosa, a gente sempre janta fora durante a semana. A senhora não tem mais nada para fazer mesmo, né? Então não faz diferença ficar um pouquinho mais para dar a janta da mamãe." Não tenho mais nada para fazer mesmo. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante dias. Foi nesse momento que começou a se formar, bem devagar, uma percepção incômoda sobre como Marina me via. Não era mais como a sogra prestativa que estava dando uma força. Era como alguém que não tinha vida própria, que existia apenas em função das necessidades dela. E o pior é que Henrique, meu próprio filho, parecia completamente alheio a tudo isso. Quando ele chegava do trabalho, cumprimentava a mãe rapidamente, ia direto para o quarto trocar de roupa e depois se instalava na frente da televisão. Raramente perguntava como havia sido o dia, se eu estava precisando de alguma coisa, se não estava muito cansada. Na cabeça dele, aparentemente, tudo estava funcionando perfeitamente. A mãe estava cuidando da sogra, todos estavam felizes, problema resolvido. Comecei a perceber que havia perdido completamente o controle da minha própria vida. Minha rotina não era mais minha, era ditada pelas necessidades de Dona Irene e pelas expectativas de Marina. Meus finais de semana não existiam mais. Minhas amigas pararam de me procurar porque eu nunca estava disponível. Meus hobbies, as orquídeas, as aulas de artesanato na igreja, as caminhadas matinais, tudo havia sido engolido por essa nova realidade. E quando tentava expressar algum desconforto, sempre de forma muito sutil, Marina tinha uma resposta pronta. "Ai, Dona Rosa, a senhora está cansada? Imagina como eu me sinto trabalhando o dia todo e ainda chegando em casa preocupada com a mamãe. Pelo menos a senhora pode ficar em casa, no conforto, não precisa enfrentar trânsito, chefe chato, essas coisas. E ficar em casa, no conforto, como se cuidar de uma pessoa acamada fosse um privilégio, um lazer. Como se as 12 horas diárias de trabalho pesado, físico e emocional, fossem uma espécie de aposentadoria dourada. Foi por volta do 4º mês que percebi que Marina havia começado a me apresentar de forma diferente para as pessoas. Quando chegavam visitas, ela dizia: "Esta é a Rosa. Ela cuida da mamãe para a gente. Não mais, esta é minha sogra que está me dando uma força, mas ela cuida da mamãe." A diferença era sutil, mas profunda. No primeiro caso, eu era família ajudando família. No segundo, eu era... o que exatamente? Uma funcionária? Uma pessoa contratada para uma função específica? A mudança mais dolorosa aconteceu numa tarde de domingo, quando alguns parentes de Marina vieram visitá-los. Eu estava na cozinha preparando um lanche quando ouvi Marina falando na sala. "A gente tem muita sorte, sabe? A Rosa não tem muito o que fazer, então ela fica com a mamãe durante o dia. É perfeito para todo mundo." Não tem muito o que fazer. Fiquei parada ali, com a bandeja na mão, sentindo meu coração acelerar. Não de raiva, ainda não. Mas de uma tristeza profunda, de uma percepção clara de que meu valor como pessoa havia sido reduzido à minha disponibilidade para resolver os problemas dela. Naquela noite, quando cheguei em casa, me sentei na varanda onde tudo havia começado e tentei entender como havia chegado naquele ponto. Quando foi que deixei de ser Rosa, a mulher com sonhos, planos e uma vida própria, para me tornar apenas uma extensão da solução de Marina?
Mas ainda não tinha coragem de confrontar a situação. Ainda achava que era meu dever como sogra, como pessoa da família. Ainda acreditava que Marina estava apenas estressada, que no fundo me valorizava, que era só uma fase difícil. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir e que em breve descobriria até onde Marina estava disposta a ir para manter sua vida organizada às minhas custas. Existe um momento na vida de toda mulher em que ela precisa escolher entre manter a paz e manter a dignidade. Durante muito tempo, pensei que essas duas coisas eram compatíveis, que eu poderia ser respeitada simplesmente sendo útil e prestativa. Que engano! A primeira humilhação pública aconteceu numa tarde de domingo, durante um almoço em família. Era aniversário da irmã de Marina e toda a família dela estava reunida na casa. Eu havia passado a manhã inteira cuidando de Dona Irene, dando banho, arrumando ela para a ocasião, preparando tudo para que ela pudesse participar da festa da filha. Quando todos se sentaram à mesa, naturalmente me dirigi para sentar ao lado de Dona Irene, como sempre fazia para ajudá-la durante as refeições. Foi quando Marina, na frente de todos os convidados, fez um comentário que me gelou por dentro. Ai, Dona Rosa, a mesa está meio apertada para todo mundo. A senhora não se importa de comer depois, né? Assim pode ficar de olho na mamãe direitinho. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eu senti todos os olhares na minha direção, aguardando minha reação. A irmã de Marina tentou intervir, dizendo que havia espaço para todos, mas Marina foi firme. Não, não, é melhor assim mesmo. A Rosa está acostumada, é mais prático. Engoli a humilhação e sorri. Claro, Marina, sem problemas. Passei o almoço inteiro de pé, servindo Dona Irene, ajudando ela a comer, limpando sua boca, enquanto escutava as risadas e conversas da família ao redor da mesa. Me senti como uma empregada. Pior que isso, me senti invisível. Depois do almoço, a irmã de Marina se aproximou de mim na cozinha. Rosa, você não precisava ter aceitado isso. Tinha lugar na mesa, sim. Está tudo bem, menti. É realmente mais prático assim. Mas não estava nada bem. Pela primeira vez, comecei a questionar se Marina realmente me via como família ou se havia me colocado numa categoria completamente diferente. A da pessoa que resolve problemas de graça e sem direito a protestos. A segunda humilhação foi ainda pior, porque envolveu meu próprio trabalho de cuidados. Era uma sexta-feira, e Dona Irene havia passado uma noite particularmente difícil, com dores, gemendo muito, precisando de atenção constante. Eu havia dormido apenas 3 horas no sofá da sala para ficar de olho nela. Quando Marina chegou do trabalho, encontrou Dona Irene chorando baixinho. Era normal. Ela tinha dias assim, quando a frustração de não conseguir se comunicar direito ou fazer as coisas sozinha a deixava muito angustiada. Mas Marina não viu dessa forma. Que foi que aconteceu aqui hoje, Rosa? Perguntou com um tom acusatório que me fez encolher por dentro. Por que a mamãe está chorando? Expliquei sobre a noite difícil, sobre as dores, sobre como havia tentado consolá-la o dia todo. Mas Marina não quis saber de explicações. Rosa, eu trabalho o dia inteiro confiando que a mamãe está sendo bem cuidada. Quando eu chego e encontro ela assim, fico preocupada se você está realmente conseguindo dar conta. Dar conta. Como se os sentimentos de Dona Irene fossem consequência da minha incompetência. Como se eu fosse responsável por fazer uma pessoa com sequelas de AVC se sentir feliz e realizada 24 horas por dia. A forma como disse paciente em vez de mamãe e a forma como me olhou, como uma supervisora avaliando uma funcionária incompetente, me deixou sem palavras. Naquela noite, Henrique chegou e Marina imediatamente foi falar com ele no quarto. Consegui escutar parte da conversa. Sua mãe não está dando conta direito. Talvez seja a hora de pensar em outras alternativas. Henrique saiu do quarto e veio conversar comigo. Mamãe, a Marina está preocupada. Talvez você precise se organizar melhor, criar uma rotina mais profissional. Profissional. Meu próprio filho usando essa palavra comigo, como se eu fosse uma prestadora de serviços mal qualificada. Henrique,
Eu estou fazendo o melhor que posso. Sua sogra teve uma noite difícil. Essas coisas acontecem. Eu sei, mãe, mas você entende a posição da Marina, né? Ela está pagando um monte de coisa para a mãe dela, trabalhando feito louca, e quando chega em casa, quer encontrar tudo sob controle. Pagando um monte de coisa, sob controle. As palavras foram como tapas na minha face. Meu filho estava falando comigo como se eu fosse uma funcionária problema que precisava ser orientada pela patroa. Foi nesse momento que uma semente de revolta começou a brotar no meu peito. Muito pequena ainda, quase imperceptível, mas estava lá. As semanas seguintes foram tensas. Marina começou a me supervisionar mais de perto, chegando em casa no meio do dia, só para dar uma olhada, fazendo perguntas sobre cada detalhe da rotina de Dona Irene. Ela fez uma planilha com horários exatos para tudo: remédios, refeições, exercícios, até mesmo os intervalos para ir ao banheiro. Como se eu fosse uma máquina que precisasse ser programada. Mas o que mais me doía não eram nem as humilhações, nem a falta de reconhecimento. O que mais doía era perceber que eu havia perdido completamente minha autonomia, minha voz, meu direito de existir como pessoa. Quando tentava expressar qualquer opinião sobre os cuidados, Marina me cortava. Rosa, eu pesquisei muito sobre isso na internet. É melhor seguir o que está cientificamente comprovado. Quando precisava faltar um dia para ir ao médico, resolver alguma coisa dos meus próprios pais idosos, era como se estivesse causando um transtorno imenso. Ai, Rosa, justo hoje? Você não pode reagendar? Minha vida havia se tornado completamente subordinada às necessidades e conveniências de Marina. E o pior é que isso havia acontecido de forma tão gradual, tão sutil, que eu nem percebi quando deixei de ser uma pessoa para me tornar apenas uma função. Foi numa dessas tardes difíceis, quando Marina chegou reclamando de alguma coisa que eu havia feito errado, que olhei no espelho do banheiro e não reconheci a mulher que estava me encarando. Onde estava a Rosa que tinha opinião própria, que tomava decisões, que existia além das necessidades dos outros? Naquele espelho, vi apenas uma sombra cansada de si mesma. Uma pessoa que havia esquecido que tinha o direito de ser tratada com dignidade. Mas ainda faltava a terceira e definitiva humilhação para eu acordar completamente desse pesadelo silencioso em que minha vida havia se transformado. Há momentos na vida que ficam gravados na nossa memória com uma clareza assustadora. Cada palavra, cada expressão, cada sentimento. O dia em que finalmente explodi e recuperei minha dignidade foi um desses momentos. Era uma terça-feira de março, um daqueles dias em que o calor chegava cedo. Dona Irene havia amanhecido particularmente agitada. Às vezes, ela tinha essas crises, onde ficava tentando falar, mas as palavras não saíam direito, e isso a deixava frustrada. Eu havia passado a manhã toda tentando acalmá-la, cantando baixinho as músicas antigas que ela gostava, fazendo carinho no cabelo dela. Era um trabalho delicado, que exigia paciência e muito amor. E eu tinha os dois em abundância. Estava no meio da troca de fralda, um momento sempre delicado que eu fazia com todo cuidado para preservar a dignidade dela, quando Marina chegou mais cedo do trabalho. Escutei o som dos saltos dela no corredor. "Rosa!" ela gritou da sala. "Onde você está?" "Estou aqui no quarto da sua mãe", respondi, continuando o que estava fazendo. "Já estou terminando." Marina apareceu na porta do quarto como um furacão. Estava visivelmente irritada, o rosto vermelho, as mãos na cintura. "Rosa, preciso falar com você, agora." "Marina, estou no meio de uma situação delicada aqui. Pode esperar só mais 5 minutos?" Foi aí que aconteceu. Marina entrou no quarto, olhou para a cena, eu cuidando da própria mãe dela com toda delicadeza, e explodiu. "Rosa, você é uma serva inútil mesmo. Não consegue nem uma coisa simples como deixar minha mãe limpa e cheirosa." O mundo parou. Serva inútil. Eu estava ali, cuidando da mãe dela com todo o carinho do mundo, e ela me chamou de serva inútil. Na frente de Dona Irene, que me olhou com os olhos cheios de lágrimas, claramente envergonhada pela filha. Mas Marina não parou. "Olha o estado que você deixa ela. Eu trabalho que nem uma condenada para pagar tudo para ela,
e você não consegue nem manter as coisas organizadas. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi raiva, foi clareza. Uma clareza cristalina sobre quem eu realmente era e o que eu merecia. Terminei de limpar Dona Irene com a mesma delicadeza de sempre. Coloquei a fralda limpa, arrumei ela confortavelmente na cama e dei um beijinho na testa dela. Pronto, Dona Irene. A senhora está limpinha e cheirosa, disse baixinho, só para ela escutar. Então me virei para Marina, tirei as luvas de procedimento com calma e olhei nos olhos dela. Pronto, Marina. Agora sua mãe é toda sua. E saí. Marina ficou gritando atrás de mim. Rosa, volta aqui! Onde você pensa que vai? Mas eu não parei. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí pela porta da frente sem olhar para trás. O caminho até em casa, apenas 2 quadras, foi uma das caminhadas mais libertadoras da minha vida. A cada passo, eu sentia como se estivesse deixando para trás uma versão de mim mesma que eu havia permitido que se tornasse pequena, invisível, sem valor. Quando cheguei em casa, me sentei na varanda onde tudo havia começado 8 meses antes e chorei. Chorei de alívio, de tristeza, de raiva, de libertação. Chorei por todos os dias em que havia engolido desrespeito em silêncio. Meu telefone começou a tocar insistentemente. Marina, Henrique, Marina de novo. Não atendi nenhuma das ligações. À noite, Henrique apareceu na minha porta. Estava visivelmente desesperado. Mãe, que loucura é essa? Você não pode simplesmente sair e deixar a sogra sozinha. Henrique, senta aqui. Vamos conversar direito. Ele se sentou ao meu lado na varanda e pela primeira vez em meses falei sobre tudo o que havia acontecido. Sobre como Marina me tratava, sobre as humilhações, sobre como eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Mãe, a Marina está desesperada. Ela não sabe o que fazer sozinha com a mãe dela. E o que você acha que eu fiz durante 8 meses? Você acha que foi fácil para mim? Mas, mãe, você não tem mais tantas obrigações mesmo. Eu o interrompi. Henrique, escute bem o que vou falar. Eu tenho 65 anos, não 95. Eu tenho uma vida, tenho direitos, tenho dignidade. Não sou empregada de ninguém, muito menos da sua esposa. Mas, mãe, não temas, filho. Sua esposa me chamou de serva inútil. Serva inútil. Enquanto eu cuidava da mãe dela com todo o amor do mundo. Isso é inaceitável. Henrique ficou sem palavras. Talvez pela primeira vez estivesse realmente vendo a situação pela minha perspectiva. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão se virar, vão contratar alguém, vão se organizar, vão aprender a valorizar quem realmente se importa com vocês. Mas comigo, acabou. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Pela primeira vez em tanto tempo, não acordei às 5 da manhã pensando na rotina de medicamentos. Acordei quando meu corpo quis acordar. Fiz meu café com calma, reguei minhas orquídeas. Era estranho e libertador ao mesmo tempo. Eu havia me esquecido de como era não ter cada minuto do meu dia planejado em função das necessidades de outra pessoa. Durante os dias seguintes, continuei recebendo ligações. Henrique, Marina, até parentes deles que eu nem sabia que tinham meu número. Todos com o mesmo discurso. Eu estava sendo egoísta, irresponsável, estava abandonando uma pessoa que precisava de mim. Mas uma conversa mudou tudo. Era minha irmã, que morava em outra cidade. Rosa, eu não acredito que você aguentou tudo isso por tanto tempo. Você sempre foi tão forte, tão independente. Como deixou essa menina te tratar assim? Era uma boa pergunta. Como havia deixado? Como uma mulher que havia lutado a vida inteira havia se permitido ser diminuída daquele jeito? A resposta era dolorosa. Eu havia confundido amor familiar com autossacrifício. Havia acreditado que meu valor como sogra estava diretamente ligado ao quanto eu conseguia me anular pelos outros. Havia me perdido entre ajudar e se deixar explorar. Mas também havia descoberto algo importante. Nunca é tarde para recuperar a dignidade.
Aos 65 anos, eu havia redescoberto que tinha direito a respeito, a reconhecimento, a uma vida própria. E mais importante, havia redescoberto que tinha coragem para lutar por esses direitos. Nos dias seguintes, Henrique continuou ligando, tentando me convencer a reconsiderar. Mãe, você não pode abandonar a avó assim. Eu não abandonei ninguém. Eu me recusei a continuar sendo humilhada. Mãe, você está sendo egoísta. Henrique, cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Lentamente, fui percebendo que meu próprio filho havia se acostumado a me ver apenas como a mulher que resolvia os problemas de todo mundo, nunca como uma pessoa com necessidades próprias. E isso também precisava mudar. Durante essa primeira semana de liberdade, redescobri coisas simples que havia esquecido. Como era gostoso acordar sem pressa, tomar café olhando para o quintal, decidir o que fazer baseado na minha vontade. Como era bom poder sair de casa sem ter que avisar ninguém, sem ter que deixar listas de instruções, sem ter que me preocupar se alguém tomaria os remédios na hora certa. Mais importante, redescobri quem era Rosa quando não estava sendo definida pela sua função para os outros. E descobri que gostava muito dessa Rosa. Uma mulher ainda cheia de energia, de sonhos, de vontade de viver. Era o começo de uma nova fase da minha vida. Uma fase em que eu seria a protagonista da minha própria história, não apenas um personagem coadjuvante na vida de outras pessoas. Descobrir a liberdade aos 65 anos foi como redescobrir cores que eu havia esquecido que existiam. Nos primeiros dias após sair da casa de Marina, me senti meio perdida. Afinal, durante 8 meses, minha vida inteira havia girado em torno daquela rotina rígida de cuidados. Mas, aos poucos, uma sensação maravilhosa foi tomando conta de mim. Eu podia fazer o que quisesse, na hora que quisesse. Comecei acordando quando meu corpo pedia, sem despertador. Que luxo simples e esquecido. Tomava meu café olhando para o quintal, planejando o dia de acordo com minhas vontades, não com as necessidades de outra pessoa. Voltei a cuidar das minhas orquídeas, que haviam ficado meio abandonadas. Voltei às caminhadas matinais no parque, reencontrei vizinhas que não via há meses. Mas não era só lazer. Também voltei a cuidar de mim mesma de verdade. Fui ao médico fazer exames que estava adiando há muito tempo. Marquei dentista, voltei à minha rotina de exercícios. Era como se estivesse redescobrindo que eu também merecia cuidados e atenção. O telefone ainda tocava com frequência nos primeiros dias. Marina, Henrique e agora até parentes deles que eu nem sabia que tinham meu número. Todos com o mesmo discurso. Eu estava sendo egoísta, irresponsável, estava abandonando uma pessoa que precisava de mim. Mas uma conversa mudou minha perspectiva sobre tudo isso. Era a Dona Clara, uma amiga da igreja que tinha mais ou menos minha idade. Rosa, ela me disse durante uma das nossas caminhadas, você sabe o que mais me impressiona na sua história? O quê? É que você descobriu que dizer não é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Quantas de nós passam a vida inteira achando que nosso valor depende do quanto conseguimos nos sacrificar pelos outros? Dona Clara tinha razão. Eu havia passado décadas da minha vida acreditando que ser uma boa mulher significava estar sempre disponível, sempre disposta a abrir mão dos meus próprios interesses pelos outros. Nunca havia parado para pensar que isso não era virtude. Era autodestruição disfarçada de bondade. Na segunda semana, Henrique apareceu na minha porta com uma cara que eu não via desde que ele era criança. Desesperada, perdida. Mãe, a situação está insustentável lá em casa. Como assim? A Marina tentou cuidar da sogra sozinha durante 3 dias e quase teve um colapso nervoso. A avó desenvolveu uma assadura terrível porque as fraldas não estavam sendo trocadas direito. Ontem, ela caiu da cadeira de rodas porque Marina não sabia como transferir ela direito. Senti uma pontada no coração pensando em Dona Irene, mas mantive minha posição firme. E o que vocês decidiram fazer? Contratamos uma cuidadora, mas... Mãe, são R$ 4.000 por mês. Nosso orçamento não comporta isso. E a mulher só fica durante o dia, à noite e nos finais de semana Marina tem que se virar sozinha. R$ 4.000.
o valor que eu fornecia gratuitamente durante 8 meses, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma valorização. Henrique, e vocês acham que meu tempo e meu trabalho valiam menos do que isso? Ele ficou em silêncio por um momento. Pela primeira vez, creio eu, estava realmente calculando o valor do que eu havia dado de graça para eles. Mãe, eu nunca pensei nisso por esse lado. Pois é, filho, vocês nunca pensaram. Para vocês, eu era só a Rosa que não tinha mais nada para fazer mesmo. Nunca parou para pensar que eu estava abrindo mão da minha própria vida para resolver o problema de vocês. Henrique ficou mais 1 hora comigo. E pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. Ele me contou como estava se sentindo culpado, como havia percebido que nunca me valorizou direito, como Marina estava se desesperando com a responsabilidade que havia caído no colo dela. A Marina quer conversar com você, mãe. Ela quer se desculpar de verdade. Henrique, desculpa não apaga 8 meses de humilhação, e principalmente, desculpa motivada por desespero não é desculpa real. Mas, mãe... Filho, me responde uma coisa. Se vocês tivessem condições financeiras de pagar um cuidador desde o início, vocês teriam me pedido para ajudar? Henrique ficou sem resposta, e eu soube que havia acertado na mosca. Eu nunca havia sido a primeira opção por amor ou confiança. Eu era a opção gratuita e disponível. Durante a 3ª semana, comecei a receber ligações de pessoas inesperadas. Parentes de Marina, que eu havia conhecido durante aqueles almoços constrangedores. A irmã dela foi quem mais me surpreendeu. Dona Rosa, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquele domingo do meu aniversário. Eu devia ter insistido para a senhora sentar à mesa com todo mundo. Obrigada por ligar, querida. Dona Rosa, a Marina está contando para todo mundo que a senhora abandonou a avó, mas eu sei que não foi bem assim. Eu vi como ela tratava a senhora. Essa conversa me deu uma informação importante. Marina estava criando uma narrativa em que eu era a vilã da história. Típico de pessoas que não conseguem assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Mas também comecei a descobrir coisas que Marina havia escondido de mim durante todo aquele tempo. A irmã dela, sem querer, acabou me revelando algo chocante. Dona Rosa, eu soube que a Marina estava recebendo o auxílio do governo para cuidar da mamãe. A senhora sabia disso? Auxílio do governo? Que auxílio? Não, eu não sabia de auxílio nenhum. Ah, é aquele benefício para quem cuida de idoso dependente em casa. Ela recebia uns R$ 1.500 por mês há quase 1 ano. R$ 1.500 por mês. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Marina estava recebendo R$ 1.500 mensais do governo para cuidar da própria mãe, mas quem fazia todo o trabalho era eu. E ela nunca tinha mencionado 1 centavo disso. Naquela noite, liguei para Henrique. Henrique, você sabia que Marina recebia um auxílio do governo para cuidar da sua sogra? Silêncio do outro lado da linha. Mãe, eu... Você sabia, Henrique? Sabia, mas... E você achava certo sua esposa receber R$ 1.500 por mês por um trabalho que eu fazia de graça? Mãe, não é bem assim. É exatamente assim, Henrique. Vocês me enganaram desde o primeiro dia. Não era só questão de não ter dinheiro para pagar cuidador. Era questão de lucrar com o meu trabalho gratuito. Desliguei o telefone e senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela descoberta da enganação. Alívio por saber que minha decisão de sair havia sido absolutamente correta. Marina não só me desrespeitava e me humilhava, ela estava literalmente lucrando às minhas custas, recebendo dinheiro por um trabalho que eu fazia sem receber nenhum obrigado direito. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria completamente os rumos dessa história. Peguei o telefone e liguei para a ouvidoria do Instituto Nacional do Seguro Social. Boa noite. Eu gostaria de denunciar um possível caso de fraude no auxílio para cuidador de idoso. Era hora de Marina descobrir que ações têm consequências e que mentir e explorar pessoas não sai de graça. Há uma satisfação silenciosa em ver a justiça sendo feita, especialmente quando você foi a pessoa prejudicada durante tanto tempo. Não é vingança, é apenas o universo colocando as coisas no lugar certo.
A denúncia que fiz ao INSS começou a render frutos mais rápido do que eu imaginava. Em 2 semanas, Marina recebeu uma notificação para comparecer a uma auditoria e apresentar documentos que comprovassem que ela realmente era quem cuidava da mãe. Henrique apareceu na minha porta numa tarde de quinta-feira, visivelmente nervoso. Mãe, o que você fez? Eu fiz o que era certo, Henrique. Denunciei uma fraude. Que fraude? A Marina tem direito ao auxílio. Tem direito sim, desde que seja ela quem cuide da mãe. Não desde que ela receba o dinheiro enquanto outra pessoa faz todo o trabalho de graça. Henrique se sentou pesadamente no sofá da minha sala. Mãe, se descobrirem que você cuidava da avó no lugar dela, a Marina vai ter que devolver todo o dinheiro que recebeu até agora. E ela deveria mesmo devolver. Isso chama roubo, filho. Mas mãe, são quase 20 mil reais. De onde vocês vão tirar esse dinheiro? 20 mil reais. Era exatamente o valor do meu trabalho durante aqueles 8 meses, segundo o próprio governo. 20 mil reais que Marina havia embolsado enquanto me tratava como empregada gratuita. Henrique, isso não é problema meu, é problema de quem fraudou um sistema criado para ajudar pessoas que realmente precisam. Meu filho ficou mais 1 hora tentando me convencer a retirar a denúncia, mas minha decisão estava tomada. Pela primeira vez na vida, eu estava lutando pelos meus direitos até o fim. 2 dias depois, Marina apareceu na minha porta. Não era mais a mulher arrogante e superior dos últimos meses. Estava visivelmente desesperada, com olheiras profundas, cabelo desalinhado. Dona Rosa, a senhora precisa me ajudar. Marina, eu não preciso te ajudar com nada. Por favor, vamos conversar. Eu sei que cometi erros, mas a senhora não pode me destruir assim. Deixei ela entrar, mais por curiosidade do que por compaixão. Dona Rosa, eu sei que a senhora fez a denúncia no INSS. Eles querem todos os comprovantes de que eu cuidava da mamãe pessoalmente. E você tem esses comprovantes? Marina baixou a cabeça. A senhora sabe que não tenho. A senhora que cuidava dela. Então você tem um problema, Marina. Dona Rosa, se eles descobrirem a verdade, vou ter que devolver tudo e pagar multa ainda por cima. Pode chegar a 30 mil reais no total. 30 mil reais. O preço da mentira e da exploração havia aumentado. Marina, me explica uma coisa. Por que você nunca me contou sobre esse auxílio? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Porque eu sabia que a senhora ia querer uma parte do dinheiro. A honestidade brutal daquela resposta me deixou sem palavras por um momento. Ela admitindo, sem rodeios, que havia me escondido o dinheiro propositalmente. Então você me enganou deliberadamente. Me fez trabalhar de graça enquanto você recebia R$ 1.500 por mês pelo meu trabalho. Dona Rosa, não foi bem assim. Foi exatamente assim, Marina. E você ainda me humilhava, me desrespeitava, me chamava de serva inútil, enquanto eu gerava renda para você. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas que despertavam minha compaixão. Eram lágrimas de desespero por estar sendo descoberta. Dona Rosa, me ajuda dessa vez. Eu prometo que vou mudar, que vou te tratar melhor. Marina, você já teve sua chance. 8 meses de chances. E em cada uma delas escolheu me desrespeitar. Mas, Dona Rosa, se eu tiver que pagar essa multa, vamos perder a casa. O Henrique pode até perder o emprego se descobrirem que ele sabia de tudo. Interessante como agora, na hora do aperto, Henrique sabia de tudo. Mas quando era para me defender das humilhações, ele não sabia de nada. Marina, isso são consequências das suas escolhas. Você escolheu me enganar, me explorar, me humilhar. Agora vai ter que lidar com o resultado dessas escolhas. Ela saiu da minha casa naquele dia sabendo que não teria minha ajuda. E pela primeira vez, senti que estava realmente defendendo meu valor como pessoa. Na semana seguinte, a situação se complicou ainda mais para Marina. Durante a auditoria, os fiscais do INSS descobriram não apenas que ela não cuidava da mãe pessoalmente, mas também que havia omitido informações sobre a renda familiar para conseguir o benefício. Henrique me ligou, desesperado.
Mãe, descobriram que eu ganho mais do que a Marina declarou no formulário. Isso significa que eles nunca teriam direito ao auxílio desde o primeiro dia. E isso é problema meu por quê, Henrique? Porque agora a multa pode passar de R$ 50.000. E eles estão ameaçando abrir processo criminal por estelionato. R$ 50.000. Processo criminal. As mentiras de Marina haviam se transformado numa bola de neve gigantesca. Mas o que mais me impressionou foi a ligação que recebi da irmã de Marina naquela mesma semana. Dona Rosa, preciso contar uma coisa para a senhora. A família toda está revoltada com a Marina. Como assim? A gente descobriu como ela tratava a senhora durante esses meses. E principalmente descobrimos que ela estava recebendo dinheiro do governo enquanto a senhora fazia todo o trabalho. E como vocês descobriram? A própria Marina contou, tentando conseguir dinheiro emprestado da família para pagar a multa. Dona Rosa, ninguém da família está disposto a ajudar ela. Todo mundo ficou indignado. Essa informação me deu uma satisfação especial. Marina não estava apenas enfrentando problemas financeiros e legais. Estava enfrentando o isolamento social, a perda do respeito da própria família. Dona Rosa, continuou a irmã de Marina, eu queria pedir desculpas em nome da família. A gente devia ter percebido como ela tratava a senhora. Obrigada, querida. Isso significa muito para mim. E Dona Rosa, a mamãe está sendo bem cuidada agora? Está sim. Ela está numa casa de repouso muito boa. Eu vou visitá-la 2 vezes por semana, por escolha minha, não por obrigação. Que bom. A senhora sempre foi especial para ela. Naquela noite, refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Marina havia perdido o auxílio fraudulento, estava enfrentando multa pesadíssima, possível processo criminal, isolamento familiar e, ainda por cima, tinha que arcar com os custos reais de cuidar da mãe. Eu, por outro lado, havia recuperado minha dignidade, minha liberdade, meu autorrespeito e ainda descoberto que tinha coragem para lutar pelos meus direitos. A justiça estava sendo feita, e eu nem havia precisado movê-la com raiva ou sede de vingança. Apenas com a verdade. Dizem que a vida começa aos 40, mas posso afirmar com certeza que a minha vida real começou aos 65 anos. No dia em que decidi que merecia ser tratada com dignidade. 6 meses se passaram desde que saí da casa de Marina e foram os melhores 6 meses que vivi em décadas. Não apenas pela liberdade reconquistada, mas pela pessoa que redescobri ser quando não estava sendo definida pela minha utilidade para os outros. A primeira grande mudança foi voltar a estudar. Sempre tive vontade de fazer um curso de jardinagem profissional. Aos 65 anos, me matriculei num curso técnico de paisagismo. Os colegas, na maioria jovens, ficaram surpresos no início, mas logo percebi que minha experiência de vida trazia uma perspectiva única. Também voltei a fazer atividades que havia abandonado há anos. Entrei num grupo de caminhada da terceira idade, voltei ao coral da igreja, me inscrevi num clube de leitura. Descobri que tinha muito mais energia do que imaginava. Eu só estava usando toda essa energia cuidando dos outros. Mas a maior surpresa foi descobrir que ainda podia me apaixonar. Conheci o seu Antônio no grupo de caminhada, viúvo há 2 anos, aposentado, pai de 3 filhos que moram longe. Durante um café, contei para ele tudo o que havia passado com Marina. Ele me escutou com atenção e disse algo que ficou gravado no meu coração. Rosa, você foi muito corajosa. Não é fácil recomeçar aos 65. Não é fácil se impor quando passamos a vida inteira colocando os outros na frente. Você me inspira. Antônio e eu começamos a nos encontrar regularmente. Não era paixão adolescente, mas um sentimento maduro, baseado em respeito mútuo, companheirismo, admiração genuína. Quanto a Marina, o karma continuou fazendo seu trabalho implacável. A multa do INSS ficou em R$ 45.000. Como ela não tinha condições de pagar, entraram num parcelamento que vai durar anos. Henrique teve que pegar um segundo emprego. A situação ficou tão apertada que tiveram que vender o carro e se mudar para uma casa menor.
Marina teve que largar o emprego para cuidar da mãe pessoalmente, ironicamente, fazendo de verdade aquilo que fingia fazer quando recebia o auxílio. Henrique me procurou algumas vezes durante esses meses. Mãe, a Marina aprendeu a lição. Ela mudou muito. Henrique, isso não me interessa mais. As consequências das ações dela não são problema meu. Durante 8 meses eu trabalhei 12 horas por dia sem receber nenhum obrigado direito. Durante 8 meses engoli humilhações em silêncio. Onde estava sua preocupação com meu bem-estar naquela época? Lentamente, Henrique foi entendendo que nossa relação também precisava ser reconstruída. Começamos a nos encontrar quinzenalmente para almoçar juntos, só nós dois. Mãe, eu nunca havia parado para pensar no que a senhora queria da vida. Sempre achei que sua realização estava em cuidar da família. Henrique, uma parte da minha realização realmente está na família. Mas não pode ser só isso. Eu também sou uma pessoa individual, com sonhos, vontades, necessidades. Quanto a Dona Irene, a situação se resolveu da melhor forma possível. Como Marina não conseguia mais dar os cuidados adequados, a família decidiu interná-la numa casa de repouso especializada. É um lugar excelente, com profissionais qualificados. Eu visito ela 2 vezes por semana, por escolha própria. Rosa, ela me disse numa das últimas visitas, obrigada por ter cuidado de mim quando eu mais precisava e desculpa pela minha filha. Não se preocupa com isso, Dona Irene. O importante é que agora você está bem cuidada e eu estou bem comigo mesma. No mês passado, encontrei Marina no supermercado. Ela estava com aparência cansada, claramente controlando cada centavo. Quando me viu, ficou visivelmente constrangida. Dona Rosa, eu queria pedir desculpas, de verdade. Sei que tratei a senhora muito mal. Marina, eu aceito suas desculpas. Mas você não errou só comigo. Você enganou o governo, mentiu para sua família, colocou sua própria mãe em risco. Aprendi na marra que mentira tem perna curta. E aprendeu que toda pessoa merece respeito, independentemente da idade? Ela baixou a cabeça. Aprendi, Dona Rosa, do jeito mais difícil possível. Não senti raiva, nem satisfação vendo Marina daquele jeito. Senti apenas indiferença, o que, de certa forma, era ainda mais poderoso. Marina, desejo que você seja feliz, mas nossa história terminou naquele dia em que você me chamou de serva inútil. Não existe volta. Hoje, enquanto escrevo essa história, estou na varanda da minha nova casa. Sim, me mudei há 3 meses para uma casa menor, mais moderna, num bairro que sempre quis morar. A casa tem um jardim lindo que eu mesma projetei, usando tudo o que aprendi no curso. Ontem, Henrique trouxe uma novidade. Mãe, a Marina quer se separar. E como você se sente com isso? Aliviado, para falar a verdade. Nosso casamento não estava funcionando há muito tempo. Meu filho estava aprendendo, aos 38 anos, a mesma lição que eu havia aprendido aos 65. Nunca é tarde para recomeçar quando você decide que merece coisa melhor. Hoje, 1 ano e meio depois de ter saído da casa de Marina, posso dizer com orgulho que encontrei meu lugar no mundo. Não é o lugar da mãe abnegada que se sacrifica pelos outros. É o lugar da Rosa que descobriu seu próprio valor e não aceita ser tratada com menos respeito do que merece. As pessoas me perguntam se não sinto remorso por ter abandonado Dona Irene, se não me arrependo de ter denunciado Marina. Minha resposta é sempre a mesma. Eu não abandonei ninguém. Eu me recusei a continuar sendo explorada e humilhada. Quando conto minha história para outras mulheres da minha idade, sempre vejo o mesmo brilho de reconhecimento nos olhos delas. Quantas de nós passamos décadas sendo definidas apenas pela nossa utilidade para os outros? Minha história não é sobre vingança. É sobre dignidade. É sobre descobrir, mesmo na terceira idade, que você tem o direito de dizer não, de impor limites, de exigir respeito. Se você está lendo isso e se reconhecendo na minha história, deixa eu te dar um conselho. Você também merece ser tratada com dignidade. Não tenha medo de decepcionar pessoas que só te valorizam quando você está sendo útil para elas.
Tenha medo, sim, de chegar ao final da vida e perceber que você nunca realmente viveu. Tenha medo de ser lembrada apenas como a mulher que se sacrificou pelos outros. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher de 65 anos que está vivendo sua melhor fase. Uma mulher respeitada, valorizada, amada por quem ela é, não pelo que faz. A vida realmente começa quando você decide que merece coisa boa. Para mim, essa descoberta chegou aos 65 anos. Espero que para você chegue muito antes. Como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde ainda. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.